Graças ao Senhor pela sua mesa, sempre um motivo de conforto e de grande encorajamento, nós lembrarmos do preço que foi pago para que possamos nos apresentar livremente diante do Pai. Irmãos, vamos juntos abrir em Lucas capítulo 10, esse é o nosso próximo texto, onde encontraremos com o próximo personagem. Lucas capítulo 10. O texto vai do versículo 25 ao versículo 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Pai, damos graças a Ti pela Tua palavra e também somos gratos ao Senhor porque podemos confiar e aguardar a direção do Teu Espírito. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a unção do Senhor. Lembramos, Senhor, de que Tu tens palavras de vida eterna e o Senhor é aquele único que é digno, Senhor, de falar conosco, de nos convencer, de nos atrair, de nos encorajar por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra é espírito e vida. Pedimos, Senhor, que pela Tua bondade o Senhor nos dê essa nosso espírito. Amém. E sermos vivificados pela Tua palavra. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então temos aqui esse belíssimo texto. Ele é conhecido por causa da parábola, né? Mas a menos da parábola, eu creio que muitos detalhes não são tão bem conhecidos, e quando estudamos a parábola, muitas vezes não a estudamos no contexto em que ela foi proferida, né? Para o nosso prejuízo, né? Mas hoje o objetivo é considerarmos esse texto como um todo, e ele tem como novidade ou como raridade comparado aos demais textos que temos estudado, o fato de ter dentro desse texto a parábola. Então, nesse texto, a parábola ela é uma ferramenta que o Senhor utilizou para lidar com esse intérprete da lei, né? Então, ainda que nós vamos considerar a parábola rapidamente, nós não queremos nos ater à parábola per se, mas olharmos para a parábola enquanto
ferramenta que o Senhor utilizou para lidar com esse intérprete. Muito bem, então o que eu gostaria, o que eu imagino fazer com os irmãos agora nesses minutos que estão diante de nós? Então, primeiro dar um contexto rápido, do ponto de vista mais cronológico, um pouquinho geográfico, mas isso aqui não é tão relevante. Mas boa parte do contexto, que eu vou chamar de contexto social, é entendermos qual era o perfil dessa classe, né, que eram os intérpretes da lei, ou os doutores da lei, os mestres da lei, ou os escribas. Nós veremos que essas denominações todas se aplicam ao mesmo grupo de pessoas, né? E aí queremos ver isso com um pouco de detalhe. E na medida em que vemos isso com detalhe, estaremos prontos para considerar esse texto, porque teremos delineado o perfil desse intérprete. E veremos também como que o Senhor, de forma tão graciosa, tão sábia, ele lidou, né, com essa pessoa. Okay? Muito bem, então do ponto de vista cronológico, nós já passamos por esse assunto, então não preciso detalhar muito, né? No capítulo anterior do livro de Lucas, o que encontramos é a transfiguração do Senhor, e logo depois da transfiguração, os irmãos lembram que o Senhor decidiu ir para Jerusalém, e quando ele passou por Samaria, né, os samaritanos não o quiseram receber, não quiseram hospedá-lo, porque no rosto do Senhor ele manifestava a intrépida resolução de ir para Jerusalém, né? E como os judeus e os samaritanos não se davam, eles, né, não quiseram recebê-lo. Foi quando os filhos do trovão perguntaram ao Senhor se queria que descesse fogo e consumisse aqueles samaritanos. Muito bem, isso é o capítulo 9. Então encontramos o Senhor rumo a Jerusalém, e os estudiosos que estudam a cronologia, né, dos evangelhos, dizem que essa ida para Jerusalém foi a ida para a festa dos tabernáculos, que é aquela subida que o livro de João chama assim, ele subiu não publicamente, em oculto. Então ele subiu com seus poucos discípulos, mas sem muito alarde. Os seus irmãos foram adiante dele. Então esse capítulo 10, ele sincroniza mais ou menos com o capítulo 7 do Evangelho de de João. E ao final do capítulo 10 de Lucas, então é o último pedacinho, conta quando o Senhor se hospedou na casa de Marta e Maria, que sabemos que ficava em Betânia. Betânia já é coladinho a Jerusalém. Então, assim, no final do capítulo 10 de Lucas, o Senhor já estava em Betânia, então praticamente em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, né? Possivelmente ele se hospedava ali na casa de Marta e Maria, enquanto depois, durante o dia, ia para o templo em Jerusalém. Então, esse texto que é logo antes, né, do caso de Marta e Maria, quase que naturalmente deve ter acontecido naquela região, estava nos arredores de Jerusalém. Talvez é por isso que o cenário que o Senhor escolheu para a parábola, né, do samaritano, do bom samaritano, assim a chamamos nós, né, é em torno de Jerusalém, ou melhor, no caminho de Jerusalém para Jericó. Okay? Muito bem. Então esse é o contexto, né, o contexto geográfico, o contexto cronológico. Se isso estiver correto, estamos a 6 meses da crucificação do Senhor. Okay? Muito bem, agora vamos ao que eu chamei de contexto social, e isso diz respeito a tentarmos entender quais eram as principais características desse pessoal que aqui nesse texto é chamado de intérprete da lei. Eu vou começar com uma citação do irmão Campbell Morgan, inclusive do capítulo correspondente a esta mensagem, porque ela nos ajuda a entendermos que esse grupo, essa classe de pessoas, ela tinha aspectos diferentes, ou melhor, ela tinha funções diferentes, e dependendo da função que estivesse em ênfase, então a denominação era um pouco diferente, né? Muito bem, então a citação do irmão Campbell Morgan é assim: podemos dizer então que o escriba era perito na lei. Ele tinha 3 funções. Uma era estudar
e interpretar a lei. A segunda era dar instrução definida sobre a lei, especialmente à juventude da nação. A terceira era o exercício de funções judiciais. O intérprete era chamado para decidir questões de direito, e o homem do nosso texto era um homem dessa ordem. Então, os estudiosos nos dizem que existem 3 nomes que são utilizados no Novo Testamento para se referir a essa mesma classe. Estava tentando pensar num exemplo, e o que mais próximo veio a mim foi na nossa, quando a gente conversa, a gente às vezes se refere aos teólogos, aos comentaristas, aos eruditos, aos estudiosos da Bíblia, os exegetas, etc. Mas então, é um grupo só. Só que tem características talvez um pouco diferentes, dependendo do contexto, a gente utiliza uma expressão ou outra. Então, vamos lá. Nós vamos ver 3 expressões no grego que caracterizam esse grupo, essa classe de pessoas. E vamos começar com a denominação que aparece em nosso texto. Então, no versículo 25, diz que eis que certo homem intérprete da lei. Essa palavra intérprete é nomikos, então é uma das 3, é intérprete da lei. E o objetivo é dizer o seguinte, uma das funções deles era interpretar a lei, e de forma mais específica, os irmãos sabem que havia a lei escrita, que era a lei de Moisés, e depois havia um conjunto de livros sagrados, o Talmud, que descreviam interpretações. E os intérpretes da lei interpretavam as interpretações, eles aplicavam as interpretações, eles aplicavam as leis, e eles ensinavam aos mais jovens, inclusive. Então, esse é um dos nomes que aparecem para esse grupo, nomikos. Okay? Outro nome, e é importante que abramos, é João capítulo 3, é a conversa do Senhor com Nicodemos. Quero crer que os irmãos têm a história de Nicodemos mais ou menos fresquinha na memória, porque faremos algumas menções a Nicodemos ao decorrer da mensagem de hoje. Mas aqui agora o objetivo é olharmos a segunda denominação. Ela aparece no versículo 10. O Senhor diz a Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então essa palavra mestre é didáscalos, E curiosamente é a mesma palavra que Nicodemos utilizou para se referir ao Senhor quando disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, no versículo 2. Ali também é didáscalos. Agora o curioso é que, com muita precisão, Nicodemos disse, és didáscalo vindo da parte de Deus. E quando o Senhor se referiu a Nicodemos, disse, tu és didáscalos em Israel e não compreendes essas coisas. Então vemos a diferença do Senhor para com Nicodemos, ainda que a palavra utilizada seja a mesma. Um outro exemplo em que encontramos essa palavra, didáscalos, também será um exemplo importante para nós. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Esses doutores, a palavra no grego é didáscalos. Okay? Ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, falando do Senhor agora, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Irmãos, esse texto é muito importante para entendermos o todo. Então veja, os nomicos, que são os intérpretes da lei, e esses didáscalos, que aqui aparecem como doutores, e no texto de Nicodemos aparece como mestre, e em tantos outros, eram basicamente a mesma classe. E aqui o que vemos que eles faziam?
né? Estavam com o Senhor, e diz com respeito ao Senhor que o Senhor os ouvia e os interrogava. E no versículo 47 diz que todos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, respostas do Senhor. Portanto, o Senhor também recebeu perguntas. Esses doutores da lei, os didáscalos, eles tinham por costume, era parte da função social deles, ouvir perguntas e fazer perguntas, no sentido de entender, né, qual que era o entendimento da pessoa, perceber a compreensão das pessoas com respeito a certos temas e também expor a sua própria opinião, né. Abrindo apenas um parênteses aqui, no versículo 46, quando fala do Senhor que ele ouviu-os e interrogou-os, preste atenção, porque foi exatamente isso que o Senhor fez com o intérprete da lei da nossa história. Ele o ouviu e depois lhe fez perguntas, né? Então, observe que isso faz parte da maneira de ser, do treinamento desse grupo de pessoas. Muito bem, mas eu disse que eram 3 palavras, e só por enquanto só vimos 2. Uma delas é nomikos, que aparece lá no nosso texto, capítulo 10 de Lucas. Então, didáscalos é a segunda palavra que aparece aqui. Depois os irmãos podem procurar e verão todas as outras ocasiões e ocorrências dessas palavras no Novo Testamento. Mas a terceira palavra, que aparece muito frequentemente também, é escriba. E a palavra no grego é gramateus. Então, são os gramateus, os nomicos e esses didáscalos, eles são palavras para se referir à mesma classe de pessoas. Muito bem. Nós vamos gastar um tempinho com esses escribas. Se você pensar, né, na lei de Moisés, ou seja, no Pentateuco, se for lá revirar o Pentateuco, vocês não vão encontrar nenhuma classe dessas. Ou seja, essa classe ela não surgiu, ela não tem previsão ou provisão para ela no Pentateuco. É uma coisa que surgiu ao longo da história de Israel. Então eu vou ver com os irmãos onde é que surgiram, em algum momento que surgiu os escribas. Nós vamos ver a primeira ocorrência da palavra escriba em português, né, na tradução Almeida Revista Atualizada, né, que é a tradução que eu uso. Ela aparece no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 27. Então, a ideia aqui é simplesmente mostrar que essa classe apareceu, já se usava esse nome no Antigo Testamento, ainda que a classe de escribas é posterior a esse texto que leremos em Crônicas. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais disso. Mas acompanhe comigo, primeiro livro de Crônicas, capítulo 27. Versículo 32 fala do tio de Davi, Jonatas. Tio de Davi era do conselho, homem sábio e escriba. Então, assim, nesta tradução, a palavra escriba, em português, é essa primeira ocorrência na Bíblia, né? Então, já se passaram quase 600 páginas, né? Curiosamente, observe que escriba é uma descrição do tio de Davi, e a descrição que vem por último, né? Primeiro fala que era do conselho, ou seja, certamente seria um homem com posição, um homem de autoridade reconhecida, etc. Depois fala assim, homem sábio, era outra característica, e por fim ele diz que era um escriba. O que quer dizer com escriba? Ele se dedicava de forma especial ao estudo da lei de Moisés. Agora, enquanto classe, os estudiosos são bastante consensuais em dizer que a classe dos escribas surgiu nos dias de Esdras. Tanto é que eles entendem que Esdras é o primeiro escriba. Então vejamos isso no livro de Esdras, no capítulo 7. No livro de Esdras, capítulo 7. Versículo 6 está falando de Esdras e diz: ele era escriba, versado na lei de Moisés dada pelo Senhor, Deus de Israel. Então, se você precisar de uma definição de escriba no Antigo Testamento, pode ser essa.
Era alguém versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Veja o versículo 11. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Então aqui temos escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. A função dos escribas era dedicar o estudo dessa porção. E também no versículo 12, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Então, é o começo da carta, né, de Artaxerxes. Versículos 11 e 12 se referem a Esdras em primeira mão como sacerdote e só em segunda mão como escriba. Então, vejamos que no Antigo Testamento, o escriba era um complemento. No caso lá do tio de Davi, ele era um homem do conselho, era um homem sábio e escriba. E aqui temos que Esdras era sacerdote e escriba. Muito bem. O livro de Esdras, em números muito redondos, irmãos, ocorreu o conteúdo, né, descrito em Esdras por volta de 500 anos antes da primeira vinda do Senhor. Então, assim, nos dias do Senhor, essa classe, essa ordem de escribas que surgiu com Esdras de forma mais organizada, ela foi propagando, né? Ela foi sobrevivendo ao tempo e chegou no dia do Senhor. E no Novo Testamento encontramos escribas mencionados toda hora, né? E vemos que a origem dos escribas não é uma origem ruim. Escriba no Antigo Testamento não tem uma conotação ruim, pejorativa. Toda vez que a gente olha escriba no Novo Testamento, a gente já fica antenado, né? Fala assim, lá vem pedra, né? Lá vem bomba, né? Porque era um pessoal complicado, né? De modo geral, né? Sempre apertando o Senhor aqui ou acolá. E isso é uma consequência, né, da ação do homem. Qualquer coisa que o homem põe a mão, depois de algum tempo, aquilo vai deteriorando, cristalizando, e quando a gente menos se dá por conta, já está totalmente fora do padrão original. Então, se nós tivéssemos que caracterizar no Novo Testamento, em poucas palavras, qual que é o perfil mais fundamental do escriba, o que será que nós faríamos? Agora, a boa notícia é o seguinte, nós não precisamos imaginar nada, porque quem traçou esse perfil foi o próprio Senhor. Então nós vamos ouvir as palavras do Senhor, como é que ele descreveu, né, a característica principal dos escribas. Mateus capítulo 23, o famoso capítulo dos ais, né? Mário tem compartilhado conosco os capítulos 24 e 25. O capítulo 23 é o capítulo dos ais. E os ais são para os escribas e fariseus, né? Mas nós vamos começar apenas os primeiros 3 versículos para ver como é que o Senhor descreveu essas pessoas. Versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Veja lá a descrição do Senhor agora. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas. Esses são os gramateus, os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Por quê? Porque eles vão te dizer as coisas da lei, e eles conhecem a lei. Conhecem muito bem a lei. E eles vão te dizer coisas boas, vão te falar da lei, né? Porém, atenção agora, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Eles dizem e não fazem. Há uma diferença muito grande, né, no caso dos escribas, entre o conhecimento deles e a sua vida, entre o que eles dizem e o que eles fazem, o que eles conhecem e o que eles experimentam. Essa é a principal característica dos escribas nos dias do Novo Testamento, e quem nos disse isso foi o próprio Senhor.
Isso tem uma consequência que eu quero aproveitar e mencionar com os irmãos. Então, se vocês voltarem algumas páginas, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ao final do Sermão do Monte, aqui veremos uma consequência desse perfil dos escribas. Isso tudo para nós é importante para entendermos a conversa do Senhor com o intérprete da lei, que era alguém daquele naipe, daquela classe. Versículo 28 do capítulo 7 de Mateus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os gramateus, e não como os escribas. Irmãos, aqui temos um princípio espiritual fundamental e muito importante. A autoridade não está relacionada com conhecimento. A autoridade espiritual está relacionada com vida, com prática da palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. E esse texto nos diz tão claramente que o Senhor, ele ensinava com autoridade. Por quê, irmãos? Porque ele vivia. Ele era a própria vida. Ele é a palavra encarnada. O verbo se fez carne. Os escribas, sabemos de Mateus 23, que eles conceitualmente estavam ótimos, mas o que eles diziam, eles não faziam. E por isso eles não tinham autoridade. E aqui esse texto diz isso com toda clareza. Vou abrir um parênteses para os irmãos meditarem depois. Aqui diz que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. E o próprio texto nos explica o porquê. E a resposta é porque ele, falando do Senhor, ele as ensinava. A razão, a maravilha da doutrina do Senhor é ele. Não é, como é que eu vou colocar isso? Não é a letra seca, a letra morta, não é disso que as pessoas se maravilharam. Talvez eles ouviram aquilo, mas o que maravilhou as pessoas naquele momento, naquele sermão, foi ver o Senhor proferir aquelas palavras, porque ele as ensinava. Então, fechei aí o parênteses, depois os irmãos considerem isso com carinho. Muito bem, então, gramateus, esse é o perfil. E antes de começarmos, vamos entrar no nosso texto, agora estamos com o cenário quase todo pronto, eu quero ler mais uma citação, essa é uma citação mais longa, é uma citação de Austin Sparks, não tem nada a dizer, ele toca no nosso texto, mas quando ele mencionou isso, ele estava falando de outras coisas, Mas o que ele disse tem tudo a ver com o nosso texto, e tudo a ver com aquilo que precisamos entender para percebermos o contexto em que o Senhor lidou com aquele intérprete da lei. Então, Austin Sparks escreveu o seguinte: duas coisas estavam relacionadas na mente dos judeus. 1, o reino de Deus. 2, a vida eterna. Então, segundo o texto que o Austin Sparks apresenta, ele faz basicamente esse argumento. Na mente dos judeus, essas duas coisas são como dois lados da mesma moeda. Reino de Deus e vida eterna. Nicodemos perguntou o que deveria fazer para entrar no reino de Deus. Um outro escriba, agora referindo-se a esse de Lucas 10, possivelmente da mesma escola que Nicodemos, e talvez de posição equivalente, perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25. Essas coisas eram evidentemente encaradas pelos judeus como uma promessa. O Senhor reconheceu e fez menção a isso quando disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Havia uma busca pela vida eterna, uma expectativa, uma esperança de vida eterna, uma persuasão de que a vida eterna era uma promessa a ser alcançada e realizada.
Essas duas coisas estavam vinculadas em sua mente. Muito bem. Então, irmãos, agora com essas informações todas, esse perfil delineado dos escribas e do intérprete da lei, dos doutores, estamos prontos para mergulhar no texto. Então, convido os irmãos a abrir comigo de volta em Lucas capítulo 10. E vamos ir versículo a versículo. E eu estou de olho no relógio, então espero não exceder o tempo. Eis que um certo homem, intérprete da lei, então ele era um daquele grupo, talvez colega de classe do Nicodemos, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: aqui há um primeiro ponto que devemos considerar. O irmão Campbell Morgan, e eu tendo a concordar com ele, diz que esse pôr Jesus à prova no grego não é tentar pegar o Senhor no contrapé, não era uma pergunta maldosa, era para conhecer o que o Senhor pensava a respeito, qual que era a opinião do Senhor. E agora eu faço conexão com o texto de Lucas 2, que nós lemos juntos, né? O Senhor no templo. Eles estavam ali conversando, perguntando e arguindo. Era esse tipo de conversa que me parece que esse intérprete da lei foi ter com o Senhor. Não há no texto nenhuma razão para acharmos que ele foi, né, para tentar pegar o Senhor em contradição. Quando esse é o caso, o Novo Testamento normalmente diz isso de forma explícita. E a pergunta que ele fez ao Senhor foi uma pergunta perfeitamente honesta, inteligente, pertinente. E como diz Campbell Morgan, é a grande pergunta da vida. O que fazer para ganhar, alcançar, herdar a vida eterna? Não era uma pegadinha, né? Alguns comentaristas acham que ele foi lá com espírito inadequado, não sei o quê. Eu, pessoalmente, não sei. Eu quero crer que ele foi de coração aberto, ele foi para conversar com o Senhor, era a formação dele, era esse tipo de pergunta, de arguição, de ouvir, de responder, né? E o Senhor, de forma muito, muito bonita, assim como acabamos de ver lá, quando tinha 12 anos, um tempo, diz que lá ele ouvia e questionava, interrogava. Aqui ele fez assim, ele ouviu a pergunta e ao invés de responder, e agora o Senhor poderia ter feito um discurso, né, sobre sua redenção, a sua morte na cruz, etc. Alguma coisa na linha do que ele fez com Nicodemos. Né, irmãos? Ele poderia ter chegado para esse, né, vamos chamar de colega de Nicodemos, só para fins de estabelecer esse vínculo, mas talvez eles não se conhecessem, o que eu pessoalmente acho pouco provável, porque Nicodemos era um dos principais dos judeus, né? Quando ele disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor poderia ter respondido igual respondeu para Nicodemos. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, não seria uma ótima resposta? Uma resposta à pergunta que foi feita. Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria, ele decidiu por um outro caminho. E o trato do Senhor com esse homem, e isso vai acontecer mais de uma vez, não é dar uma resposta, mas é fazer perguntas. E levá-lo a uma reflexão, levá-lo a uma consideração, levá-lo a uma conclusão. E nessa conclusão, possivelmente, ele tivesse a resposta ao que havia perguntado. Muito bem, então vamos ver. Então o senhor perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E, Rodrigo, seu microfone está aberto, irmão. Rodrigo? Opa, obrigado. A isto ele respondeu, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Daqui a pouco eu leio o resto desse versículo. Irmãos, então o Senhor interrompeu a pergunta, a resposta ali. O Senhor havia feito duas perguntas, né? O que estava escrito e como interpretava. E às vezes a gente imagina que o intérprete da lei fosse fazer uma declaração de como ele interpretava esse texto, mas o que ele fez? Onde está a interpretação dele? Ele pegou dois textos em lugares diferentes. O primeiro versículo está em Deuteronômio, o segundo está em Levítico. Ele os pôs juntos e ele disse, eu entendo que isto é a resposta a como ter a vida eterna. Então a interpretação dele não foi uma explicação, mas a interpretação dele está nas entrelinhas, está nas escolhas do que ele fez, né, de quais textos citar e de como juntar esses textos. E o Senhor disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Você se lembra de Mateus capítulo 23. Fazei tudo, pois, o que eles vos disserem, porque o que eles te disserem provavelmente vai estar correto. Mas não os imiteis, porque eles não fazem o que eles dizem. E aqui o Senhor pôs o dedo na ferida, né? Ele provavelmente percebendo ou sabendo que esse escriba, apesar do conceitualmente estar muito bem, ele diz, faze isto e viverás. Irmãos, tanto é que o Senhor colocou o dedo na ferida, que o versículo 29 nos diz, ele, porém, se referindo ao intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Lá vai ele fazer mais uma pergunta, mas essa pergunta realmente demonstrou, né? O irmão Campo Morgan diz que essa pergunta demonstra o colapso moral, né, desse escriba, quando o Senhor lhe fez a pergunta, quando o Senhor disse, faz isso e viverás. Aí ele ficou sem jeito, ele percebeu que ele não tinha essa realidade, né? E ao invés de assumir isso, né, porque ele poderia ter dito ao Senhor, Senhor, eu sei, mas eu não consigo. Seria uma resposta honesta. Eu fico imaginando, irmãos, como que teria transcorrido o resto do texto se ele tivesse feito essa declaração. Falei, Senhor, eu até que eu tento, mas não dou conta. Eu não consigo. Eu não creio que o Senhor teria colocado a parábola, ele teria falado alguma outra coisa, né? Mas como ele tentou se justificar e disse, quem é meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo, e aí vem a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Irmãos, observe que depois dessa parábola, né, e o samaritano cuidou daquele homem, e ao final o Senhor faz mais uma pergunta, né, a esse intérprete. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Deixa eu fazer alguns comentários antes de entrar na parábola. Bom, primeiro, o versículo 25 diz que esse intérprete se levantou com o intuito de colocar Jesus à prova. Mas se os irmãos olharem com carinho, quem colocou o intérprete à prova e virou ele do avesso foi o Senhor.
Ele se levantou para fazer um monte de perguntas para o Senhor, o Senhor foi devolvendo perguntas, e esse intérprete foi se atrapalhando, porque as perguntas do Senhor expuseram a sua fraqueza. Então, esse é um aspecto muito, muito curioso. É como o Senhor, ele é sempre vitorioso, né? Muito bem. Agora, vocês perceberam que a parábola é uma parábola em que a pergunta do escriba ela foi virada de trás para frente, porque o escriba fala assim: quem é meu próximo? E o Senhor, ao final da palavra, a pergunta dele foi: qual desses três te parece ter sido o próximo? Vocês percebem que é diferente? O escriba estava procurando, né, pelo menos na sua pergunta de disclaimer, né, quando ele estava tentando se justificar, fala assim: Senhor, mas se eu soubesse quem é meu próximo, eu podia tentar amá-lo, né? Mas eu não sei quem que é meu próximo, né? Agora, se você voltar para a lei, se você amar a Deus do jeito que está escrito aqui, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, você amará o próximo. Será uma consequência. Estude primeiro a Epístola de João e você saberá disso. Assim como não é possível dizer que você ama ao irmão a quem vê, né? Aliás, o contrário, né? Ama a Deus a quem não vê e não ama ao irmão que vê, isso é uma impossibilidade. Também é impossível amar a Deus e não amar o irmão. É quase que uma consequência. Mas esse escriba está assim: Senhor, mas eu não sei quem que é meu próximo. E o Senhor pôs uma parábola em que ele virou a mesa. E traduzindo, eu vou ler tem uma citação de Trent muito bonita que coloca isso de forma muito clara. É como se o Senhor dissesse assim: olha, não fica procurando quem é que é seu próximo, mas procure a quem você pode ser o próximo. De quem você pode se tornar o próximo. Em vez de colocar os olhos nos outros, volte os seus olhos para si e você tente ser o próximo. E aqui vamos olhar para essa parábola, porque a parábola tem alguns detalhes muito, muito bonitos e realmente parecem apontar para isso. Começa dando um contexto dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Essas cidades não estavam muito longe, mas o caminho entre Jerusalém e Jericó não era plano, né? Jerusalém está no topo, né, de uma cadeia montanhosa, e Jericó está praticamente no nível do Jordão, lá embaixo, né? Eu lembro de um irmão de muitos anos, ele falava aqui que em vez de descia no versículo 30, se a gente colocar despencava, estava quase bom, né? Porque sim, é realmente muito íngreme, muito íngreme. Do ponto de vista espiritual, isso também se aplica, irmãos, porque Jerusalém sempre fala do propósito de Deus, do coração de Deus, do testemunho de Deus, do desejo de Deus. E Jericó não. Então, descer de Jerusalém para Jericó, espiritualmente falando, é como se fazendo uma analogia, é alguém que está se afastando do propósito de Deus. Né? Então, esse certo homem descia, estava se afastando do propósito de Deus, e aí caiu na mão de salteadores. Muito bem. Versículo 31. Casualmente, agora atenção, também descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia. Então, nessa parábola, o Senhor colocou todo aquele arcabouço religioso dos judeus, né, representado na parábola, pelo sacerdote e pelo levita, também afastando-se do propósito de Deus, né, descendo de Jerusalém para Jericó. E o que aconteceu com ambos? Vendo-o, passaram de largo. Irmãos, se eu não estou enganado, a tradução em inglês, ou uma delas, diz que passou do outro lado. É como se esse moribundo tivesse num lado do passeio, você vai do outro lado da rua, você vai olhando só de longe. Essa distância, né? Então passaram de largo.
Eles não estavam próximos a ele. Eles não foram próximos a esse moribundo. Certo samaritano. Agora, lembre-se que os samaritanos não se dão com os judeus, né? Então, assim, para eles, o samaritano é aquela raça desprezada, né? O pessoal não fazia caso para eles não eram considerados judeus, né? Por razões que não precisamos entrar agora. Então, certo samaritano, agora aqui não diz que ele descia, diz que ele seguia o seu caminho. E provavelmente ele estivesse indo em direção oposta, né? Talvez ele estivesse indo para Jerusalém. O fato é que ele seguiu o seu caminho e passou-lhe perto. Ele não passou do outro lado. Ele não passou de largo. Ele passou perto. E vendo-o, compadeceu-se dele. Irmãos, primeiro tem que estar perto, para depois sentir compaixão, né? Se a gente passa do outro lado da avenida e não vê a miséria, e a gente, não, o dia que eu sentir compaixão eu vou, nós estamos invertendo, né, a sequência dos fatos. Nós primeiro precisamos conhecer, ver de perto, e aí talvez sejamos movidos de compaixão, que foi o caso desse samaritano. Versículo 34. E chegando-se, então você vê assim, o processo do samaritano é chegar cada vez mais próximo. Por isso que ele foi o próximo daquele moribundo, porque ele se aproximou. É muito claro assim, né, a gente pensar dessa maneira. Os outros dois passaram de largo, passaram longe, não eram próximos, né? Primeiro, se não são próximos fisicamente, tão mais difícil eles serem próximos, né, de compaixão, de exercer misericórdia. Então aqui diz que aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria, tratou dele, e no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar, né? E aí foi a pergunta do Senhor. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E a birra dos judeus com os samaritanos era tão grande que o intérprete não respondeu, o samaritano. Ele sequer se dignava a usar a palavra. Ele diz assim, respondeu-lhe o intérprete da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Melhor assim, né? Pelo menos ele disse que o samaritano havia usado de misericórdia. E o Senhor, mais uma vez, põe o dedo na ferida e diz, vai e procede tu de igual modo. Irmãos, por um lado, ao considerarmos o texto, a gente pode imaginar que o Senhor não respondeu às perguntas do intérprete. Ou melhor, respondeu fazendo perguntas. Mas, se a gente olhar com cuidado, o Senhor respondeu sim. Porque a pergunta do intérprete foi, mestre, que farei? Que farei? Muito bem, você quer falar em termos de fazer? Versículo 28, faze isso e viverás. E agora, versículo 37, vai e procede do mesmo jeito. Faze desse jeito, né? O Senhor respondeu. Às vezes a gente se frustra, falando assim, poxa, mas aqui, será que isso aqui o Senhor não estava sugerindo de que se fizesse, né, ele teria a vida eterna? Irmãos, não é isso. É claro que não é isso. Então nós precisamos lembrar da conversa do Senhor com Nicodemos. Por isso que aquele texto é tão importante, porque é o outro lado da moeda, né? Para Nicodemos, o Senhor disse, olha, você precisa de uma vida diferente para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. E quando Nicodemos disse, Senhor, mas eu não estou entendendo isso aqui, como que pode ser isso? Então o Senhor disse, o que é da carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E mais um pouco, o Senhor
disse que do modo por que Moisés havia levantado a serpente no deserto, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Essa é a história toda. Mas observe que Nicodemos havia chegado ao ponto de dizer: Senhor, como é que eu faço isso? O Senhor percebeu em Nicodemos a declaração da sua deficiência, né? Do seu fracasso. E esse homem, desse texto, parece que não havia chegado ainda a esse ponto. O momento dele declarar isso foi depois do versículo 27, quando o Senhor disse, do 28, quando disse, faz isso e viverás, ele tinha que ter falado: Senhor, mas eu conheço a teoria, mas a minha prática está longe, eu não consigo, eu sou um fracasso. O Senhor teria conduzido a conversa de uma forma diferente, mas ele quis manter a conversa, como dizendo: olha, se eu soubesse, eu me virava. Então o Senhor lhe pôs a parábola e disse: faze isto. É como se o Senhor estivesse levando esse homem a um passo anterior. O Senhor precisava levar esse homem ao fim de si mesmo. E se os irmãos pensarem bem, esse é o caminho que o Senhor usou com cada um de nós. O Senhor precisou nos levar àquele ponto em que nós olhamos e fazemos assim: eu de mim mesmo não dou conta. Seja por uma razão, seja por outra, eu não consigo agradar a Deus. Eu não vou conquistar o céu, né, pelos meus méritos. Muito antes, pelo contrário. Me parece que esse foi o espírito da conversa do Senhor com Nicodemos, mas no caso deste intérprete da lei, ele chegou com uma atitude um pouco diferente. E o Senhor tratou com ele de forma diferente, mas as respostas do Senhor foram tão preciosas e tão precisas. A citação de Trent, que havia prometido para os irmãos, está aqui. Ele diz: você pergunta, quem é meu próximo? Mas eis um homem com letra maiúscula, que fez uma pergunta diferente. De quem posso ser eu o próximo? Essa é a história da parábola que a gente chama do bom samaritano. Okay? Mais uma citação, e essa é a última que eu vou ler. Essa é uma citação do Campbell Morgan, mas fazendo referência a seu pai. Ele disse: meu pai costumava dizer,